Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Vigilância em Saúde. Hoje nós trataremos sobre o território e sua importância para a vigilância em saúde, bem como faremos algumas observações sobre a vigilância epidemiológica, como um dos componentes da vigilância em saúde, e assim começarmos a consolidar o nosso conhecimento acerca dessas questões, tá? Para a gente poder introduzir esse conceito de território, vamos resgatar também um pouco do que nós conversamos no nosso encontro online, síncrono, da semana passada, que nós temos que a atenção primária, ela vem a ser uma reorientadora do modelo do Sistema Único de Saúde, o SUS. E dentro dessas ações da atenção primária, nós temos o processo de territorialização, que tem como fundamento o estudo do território e todos os seus elementos que o compõem, tá? E aí, esse estudo do território, ele não vai incluir apenas as suas delimitações geográficas e seus aspectos físicos, mas também todas as relações que nele existem, tá? Esse conceito de território, ele vai além do estudo do espaço geográfico. Dentro desse conceito, nós trabalhamos a produção social em saúde, tá? Essa produção social em saúde, ela vem a ser uma junção de determinados aspectos que ocorrem dentro desse território e que fazem com que a saúde ela não seja apenas a ausência de doenças, mas ela seja produzida de acordo com os diversos fatores que nela influenciam, tá? Então, por exemplo, dentro desse território, dos diversos territórios que nós temos, nós vamos ter alguns modos de vida que podem influenciar nessa saúde, organizações de grupos, os aspectos ambientais, tá? Então, todos esses fatores, eles vão produzir a saúde de uma forma social, o que vai, corroborar com o conceito de saúde que nós temos dentro das leis orgânicas de saúde. Para a gente conceitualizar, tá, esse território, nós temos Milton Santos, que é um dos grandes estudiosos de território e com seus conceitos aplicados à saúde. Nós temos que o território é um lugar, com limites definidos, onde as pessoas vivem, trabalham, circulam e se divertem. Dele faz parte ambientes construídos e ambientes naturais, sendo, sobretudo, um espaço de relações de poder, de informação e de troca. Então, baseado nesse conceito e no conceito de produção social de saúde que nós vamos estudar esse território e a partir das ações que a partir das informações que a gente obtém desse território, nós vamos construir as nossas ações de prevenção de doença, promoção de saúde, prevenção de agravos, reabilitação da saúde, dentre outros, tá? Então, nós podemos dizer que o território é o espaço delimitado, produzido pela sociedade, no qual existem múltiplos objetos geográficos, sejam eles naturais ou construídos, seus atores sociais, que são as pessoas, que podem ser tanto indivíduos como grupos populacionais, e as suas instituições, as relações, que são os fluxos e os poderes diversos, tá? Então, tendo em vista esse conceito de território, nós vamos estudar quais são essas dimensões do território, Porque se eu digo que o território ele é uma construção social, que ele é além da sua divisão geográfica, dos seus limites municipais ou dos seus limites de bairro, ou das suas questões geográficas, não é mesmo? Então, eu trabalho o território, posso trabalhar o território em diversas dimensões, tá? A que a gente mais utiliza é uma dimensão jurídica política, em que o território ele é um espaço delimitado e ele é controlado e se exerce poder. Geralmente são os poderes estatais, eles trabalham com essa dimensão de território, tá? Que é o que a gente tem, por exemplo, de delimitação, o que é um país, o que é um estado, o que é um município, o que é um bairro. Então, é essa dimensão jurídico-política, da geopolítica que a gente trabalha. Nós podemos trabalhar o território também dentro de uma dimensão culturalista, tá? Então, nessa dimensão seriam trabalhados os processos de apropriação dos espaços por grupos e pessoas, por meio da sua subjetividade ou da sua identidade social.
né? Então, a gente pode observar dentro da nossa sociedade diversos grupos que se formam, diversos movimentos sociais que se formam e que ocupam um espaço, ocupam um território, não necessariamente geograficamente delimitado, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a população indígena. Elas têm o seu território, certo? Eles têm o seu território físico, mas eles também têm a sua dimensão cultural. Uma pessoa indígena, mesmo fora do seu espaço geográfico indígena, ela continua sendo e ocupando o seu espaço de indígena em outros locais, tá? Então, essa dimensão culturalista, ela independe das questões geográficas. Nós temos a dimensão econômica, que também podemos trabalhar esse território dentro dessa dimensão, que seria uma desterritorialização, que seria o espaço, ele seria mais delimitado pelas condições sociais e as relações de capital e trabalho. A gente observa muito isso nas classes sociais, né? Então, nós podemos ocupar a classe média, a classe alta, a classe rica, a classe pobre, a classe dos miseráveis. E esses não deixam de ser territórios, não deixam de ser espaços, mas a gente não consegue delimitar eles, por exemplo, dentro de uma dimensão jurídica política. Até elas se interlaçam, né? Se interligam. Mas a dimensão econômica, ela é mais abstrata, mas a gente não deixa de saber que a gente ocupa aquele lugar e que nós somos partícipes daquele movimento, tá? Já a nossa dimensão ambiental, ela vai tratar do meio ambiente, das relações que ocorrem dentro desse território, como essas relações elas se dão em relação à utilização dos recursos naturais, como são essas relações entre os seres humanos e a natureza, com a fauna, com a flora, principalmente no que se refere à preservação dessa natureza. E, por fim, nós temos a dimensão sanitária, tá? Que é o que a gente traduz, o que a gente trabalha na área da saúde, que seria o espaço de produção social da saúde, ou seja, todos aqueles aspectos que nós vimos anteriormente, produzindo, interagindo entre si e produzindo saúde. Então, como é que a população, dentro das seus arranjos sociais, eles se ligam, eles se comunicam e como eles produzem saúde dentro de um determinado espaço, tá? E aí, quais são os elementos do território que nós podemos trabalhar, né? Então, nós temos algumas categorias de elementos que fazem parte, que compõem o território e que precisam ser considerados no estudo do mesmo. Inicialmente, nós temos os objetos geográficos naturais, que são os fixos, tá? Que são os rios, a flora, a fauna, morros, lagos, depressões. Então, tudo que é determinado geograficamente são elementos que são fixos, ou seja, eles podem sofrer alteração por meio das relações com os seres humanos. Porém, eles já estão lá, eles compõem esse território, eles fazem parte deste espaço geográfico. Nós temos os objetos geográficos construídos fixos também, que são as casas, as ruas, as igrejas, os mercados, tudo que é fixo, porém é de construção humana. Então, esses elementos que são fixos são aqueles que sofrem intervenções, sofrem alterações humanas, mas eles estão lá de forma imóvel, tá? Nós temos os grupos sociais e os indivíduos, que são as agremiações, as associações, os grupos culturais, os grupos populacionais, e aí esses grupos, eles também são um elemento do território, e outros fluxos diversos, tá? Que é como essa sociedade que está ali dentro daquele espaço, como é que ela interage, né? Quais são os meios de produção? Será que, por exemplo, na história de alguns bairros, a gente pode pegar que aquele bairro ele se construiu a partir da implementação de uma indústria, e ali o bairro começou a se desenvolver e as relações ali elas são muito vinculadas ao processo de produção de bens, e o consumo ali também é diferenciado. Então, esses fluxos eles também devem ser considerados. Então, quando nós vamos estudar o território, a gente tem que ter em mente todos esses elementos. O que é que a gente tem de natureza, né? Qual é o nosso aspecto ambiental ali?
quais são os objetos geográficos da humanidade, né? Então, o que é que foi que o ser humano construiu ali, quem são os indivíduos que ali transitam e que ali se desenvolvem, e quais são os fluxos que esses indivíduos eles estabelecem com os outros elementos, tá? Então, isso a gente tem que ter em mente para caracterizar esse território e para estudá-lo de forma a entender o seu processo de construção de saúde, de produção social de saúde, para que ali a gente identifique suas necessidades, seus riscos, suas vulnerabilidades, suas potencialidades, e assim a gente possa promover saúde. Então, dentro desse estudo, como já falado anteriormente, nós vamos identificar quais são os riscos e as vulnerabilidades, né? E a gente tem que entender que há uma diferença conceitual de risco e de vulnerabilidade, tá? O risco, ele é uma questão mais matemática, mais epidemiológica. Então, qual é o risco de determinada população adquirir determinada doença? Qual é o risco que determinado grupo tem de apresentar determinado agravo? Já a vulnerabilidade, ela é acrescida, ela é o risco acrescido de determinantes sociais, tá? Então, a vulnerabilidade, ela é muito mais do que um risco, né? O risco, ele é fixo, ele é matemático, ele é calculado. Já a vulnerabilidade é um risco dentro de um contexto social. Então, quando eu digo que eu tenho populações em situação de vulnerabilidade dentro de determinado contexto, eu estou dizendo que aquela população, além de assumir um risco, além de ter o risco de apresentar algum agravo de saúde, existe algum condicionante ou algum determinante de saúde para além que o diferencia de outros grupos e que podem potencializar esses riscos. Então, a vulnerabilidade não é um estágio só de fragilidade, né? Mas ela é uma somatória dos riscos com os determinantes e seus condicionantes, tá? Mas a gente não pode pensar apenas nas vulnerabilidades, a gente não pode pensar somente do que tem de negativo nesse território, a gente tem que identificar o que a gente tem de potencialidade, né? Porque o risco, querendo ou não, a gente consegue identificar ele de uma forma matemática, a gente consegue identificar, porque até nos próprios atendimentos em saúde, geralmente as pessoas aparecem com queixas, então os riscos, os agravos a gente consegue identificar. Mas quais são as potencialidades que a gente tem nesse território, nesse espaço, nessa construção, e que a gente pode trabalhar de forma positiva para melhorar a saúde daquela população, né? Então, quando a gente estuda o território, além dos pontos negativos, né, nós vamos também observar quais são os pontos positivos que podem auxiliar a prática profissional e de gestão para melhorar a condição de saúde daquela população. E também identificar quais são os determinantes e condicionantes daquela área. Então, nós podemos perceber, o Brasil ele é um território que é extremamente diferente, né, em suas conformações. Então, os condicionantes e determinantes da região norte é diferente da região nordeste, que vem a ser diferente. A saúde da sua população, ela sempre vai estar vigilante individualmente para aquele indivíduo, para aquele cidadão, tá? Então, uma pessoa que por exemplo, é cadastrada no Hiperdia, né, que é a vigilância de hipertensão e diabetes. Esse usuário, ele está sempre indo à unidade, ele sempre está fazendo suas avaliações, sempre está fazendo suas consultas, renovando suas receitas, recebendo sua medicação. E aí, nessa avaliação contínua e sistemática individual, eu consigo realizar um tipo de coleta de dados a partir dos dados clínicos e daí realizar ações específicas caso eu observe algum tipo de alteração. Então, se eu tenho um paciente que ele tem hipertensão e ele sempre está na minha unidade e eu percebo que em algum momento a pressão dele ela se descompensou, ela está um pouco descontrolada, está um pouco acima do que era esperado, eu vou descobrir isso a partir de quê? Dos dados clínicos. E a partir daí, eu vou realizar minhas ações específicas. É fazer uma consulta um pouco mais aprofundada?
É encaminhar para um especialista? É mudar uma medicação? É encaminhar para um nutricionista? É fazer uma análise do comportamental? Saber se teve alguma mudança na alimentação, na forma de tomar a medicação, se a pessoa passou por algum trauma, algum estresse. Então, quando a gente tem esse acompanhamento contínuo do cidadão, a gente consegue fazer essa vigilância epidemiológica de forma individual também. Porque a gente tem muito essa questão de que a vigilância epidemiológica são dados populacionais, agrupados. Não necessariamente. Quem trabalha na atenção básica sabe que em nível individual a gente consegue realizar esse tipo de vigilância, a partir do próprio prontuário, dos próprios dados clínicos do indivíduo. Já em relação à vigilância epidemiológica no nível coletivo, que é o que a gente consegue visualizar mais facilmente, que é de acesso a toda a população, é quando a gente utiliza os indicadores epidemiológicos. Então, como determinada doença ela está se comportando? A gente sabe que, por exemplo, em determinado período do ano, algumas doenças elas aparecem mais. Por exemplo, as síndromes gripais, elas aparecem mais no inverno. A gente já espera isso, mas a gente sabe que isso ocorre porque em algum momento a gente fez essa análise desses dados e sabe que ela se comporta dessa forma sazonal, que existe esse condicionante, tá? Que faz com que essas síndromes elas apareçam mais durante o inverno. Esse uso desses indicadores, eles ajudam a gente a planejar estratégias de base comunitária. Tá? Então, se eu sei que isso ocorre, então, quando a gente estiver próximo a esse período, nós poderemos organizar atividades que irão controlar determinado agravo. Né? A gente tem, por exemplo, na época da dengue, nós temos doenças que elas aparecem mais em determinados períodos do ano. Né? Então, nós já sabemos como ela vai se comportar e já temos estratégias, de nível comunitário para que esses agravos eles sejam melhor controlados, tá? Então, a vigilância epidemiológica ela pode atuar nesses dois níveis, individual e coletivo. Então, de onde vêm esses dados? Né? Esses dados que a vigilância epidemiológica utiliza, eles vêm de onde? Como é que a gente se planeja? Como é que a gente coleta esses dados? Né? Basicamente, nós temos esses dados obtidos por meio das equipes de atenção em saúde, seja ela da atenção primária, ou das especialidades, da atenção hospitalar, enfim. Todo e qualquer atendimento em saúde, seja ele no setor privado ou no setor público, eles geram dados epidemiológicos. Esses dados são obtidos, eles geram indicadores epidemiológicos, tá certo? Então, se você é atendido em um hospital, esse atendimento hospitalar, com o máximo de informações que é possível, ele vai ser computado em algum dos sistemas de informação que nós temos no país, tá? Então, qualquer tipo de atendimento, ele vai ser computado, ele vai ser analisado em algum desses momentos. Saber quantas mulheres entre 19 e 49 anos existem no país é fundamental para que a gente, por exemplo, possa planejar ações voltadas para a saúde da mulher, assim como para a saúde do homem. Nós precisamos saber quantas pessoas do sexo feminino, quantas pessoas do sexo masculino, as suas faixas etárias, para que as ações elas sejam baseadas em dados reais e assim as políticas elas sejam melhor implementadas. Então, é muito difícil a gente planejar às cegas, né, ou com dados desatualizados. Então, esses outros inquéritos, eles são fundamentais para complementar os dados que a gente já coleta a partir dos atendimentos nas equipes de saúde, né? E o que é que nós temos de principal fonte de dados para a formulação de estratégias, né? Nós temos esses principais sistemas de saúde, de informação, o SIM, que é o de mortalidade, o SINAS, que é de nascidos vivos. No SINAS, nós temos também incluídas as mortes maternas, o SINAM, o Sistema de Informação Hospitalar, o Sistema de Informação da Atenção Básica, o SISREG, e nós temos o CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, e o DataSUS. Dois pontos principais aqui para a gente destacar é o processo de informatização do SUS, né?
que é algo que desde a implementação do SUS e com o avanço das tecnologias é algo que se planeja e que vem sendo implementado ao longo dos anos, que é a informatização desses sistemas. Então, a partir do momento em que o SUS ele é universal, ele é integral, ele é equânime, eu posso ser atendida em qualquer unidade hospitalar, em qualquer unidade básica. Se eu sair do meu território e viajar e eu for atendida, é praticamente um sonho que eu, por exemplo, tenha acesso às minhas informações de saúde em qualquer parte do território brasileiro. E aí esse processo ele vem sendo feito desde 2013, 2014, com a implementação do eSUS, né, que seria o sistema básico, o início da informatização do SUS. Começou com recadastramento de famílias, identificação dessa população por unidade básica, e aí digitalização dessas informações, criação de bancos de dados. Tudo isso iniciou na atenção básica, né? Tendo em vista que a atenção básica é a reorientadora do modelo, então, esse processo ser informatizado, ele demora um pouco, mas também ele é essencial para que nós tenhamos acesso às informações de saúde da população. Então, é um plano, por exemplo, você é atendido na sua unidade básica de saúde, se porventura você sofreu um acidente, for atendido pelo SAMU, pelo número do seu cartão do SUS, essas pessoas têm acesso à sua ficha médica, saber se você é hipertenso, se você é diabético, qual é o seu esquema de vacinação, né? Então, é esse sistema de informatização integrado, né, que estamos implantando. Algumas unidades, elas já trabalham com o eSUS em sua totalidade, tanto na marcação de consultas, no acompanhamento nutricional, enfim. Mas isso é um processo lento, até pela própria desigualdade do território brasileiro, né? Então, nós temos, por exemplo, na região norte, equipes de saúde que se deslocam durante uma semana para poder fazer atendimento de 2, 3 dias em locais muito distantes. Então, a barreira aí não é apenas de acesso à internet, mas também de acesso à comunidade, né? Então, é um processo que é demorado. Eu comecei a participar, por exemplo, em 2014, e aí já estamos em 2021 e nem todas as unidades elas são informatizadas, mas é um sistema que está caminhando, né? Junto com o eSUS, dentro do eSUS nós temos o SISREG, que é o Sistema Nacional de Regulação, que é justamente para quando, dentro da atenção básica, o usuário ele precisa ser encaminhado para alguma especialidade, e essa regulação ela é feita pelo SISREG. Nas unidades que são informatizadas, quando a gente faz a solicitação de encaminhamento, ele já define já onde é, quando é, então diminui em muito essa questão da demora da marcação. Não é uma realidade que é geral, mas em alguns locais isso já acontece. O CNES, né, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, você consegue visualizar quem são os profissionais, quais são os locais quais são os estabelecimentos mesmo de saúde por especialidade, por localidade, e o DataSUS, que ele engloba a grande maioria desses dados dos outros sistemas de investigação, de informação. Porque para cada sistema desse nós temos um formulário próprio de coleta de dados para implementação no sistema. Mas o DataSUS, ele faz esse compilado. E aí, no nosso encontro ao vivo, no nosso próximo encontro, nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais esse sistema, tá? E aí, a partir desses dados, desses sistemas, da compilação desses dados, da análise desses dados, nós podemos classificar os agravos em duas grandes categorias, né? Nós temos os agravos que são conhecidos da população, mas nós temos agravos que, a partir do momento em que eles aparecem em um número mais expressivo, ou dependendo do seu comportamento na linha temporal, eles chamam a atenção e exigem medidas urgentes, tá? Que são as doenças emergentes e as doenças reemergentes. As doenças emergentes são aquelas que a população desconhece, tá? São aquelas doenças que nós não temos casos notificados, que nunca se viu, como é o caso que estamos vivendo recentemente,
o caso da Covid-19, né? É uma síndrome gripal que nunca tinha sido descrita e que ela surge como uma doença emergente. Então, a partir do momento em que nós estamos fazendo essa vigilância, nós estamos observando, a gente começa a perceber é uma doença nova. Então, quais são as ações que eu vou tomar, quais as ações que eu vou ter, que eu vou planejar para que eu possa lidar com essa situação, porque eu não conheço, né? Chegou, eu não sei como é que eu vou fazer. Então, é somente a partir da análise dos dados relacionados a esse agravo que eu consigo elaborar alguma estratégia de controle. E nós temos também as doenças reemergentes. Eram aquelas doenças que já haviam sido erradicadas, que já haviam sido controladas, mas que por algum motivo, seja ele ambiental, seja ele de relações humanas, ele ressurgiu na humanidade. O que é que nós temos também, num caso no Brasil? Nós tínhamos erradicado a rubéola. Né? Nós tivemos uma campanha de erradicação da rubéola, então todas as pessoas elegíveis eram vacinadas e nós conseguimos erradicar a rubéola. Recentemente, dados aos fluxos migratórios, às mudanças ambientais, aos movimentos sociais anti-vacina, nós tivemos a rubéola de volta no nosso sistema de notificação, né? Então, essas doenças reemergentes, elas são sempre monitoradas, principalmente aquelas erradicadas, para que, no caso delas aparecerem novamente, nós já temos um plano de intervenção e de controle desse agravo, tá? E aí, nesse cenário, nós temos aquelas doenças que são de notificação compulsória. São aquelas doenças que a gente sabe que podem ocorrer, que podem aparecer, mas que inicialmente obrigatoriamente elas precisam ser notificadas, tá? E aí, todos os anos, ou dependendo da questão epidemiológica, essa lista ela vai sendo atualizada, tá? Geralmente é a cada ano, 2 anos. E essa lista ela é lançada por meio de portaria pelo Ministério da Saúde e ela determina quais são as doenças ou os agravos que obrigatoriamente precisam ser notificados e geralmente eles aparecem lá no SINAM, né, de notificação. E quem é o responsável por notificar essa doença, tá? E qual é a frequência dessa notificação. Então, nós temos, a última lista que nós temos é 2020, tá? Aqui nós vamos incluir, por exemplo, acidentes de trabalho. Eles precisam ser notificados, grande maioria, pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, as secretarias municipais, elas fazem um levantamento a partir das equipes de saúde da família, os atendimentos hospitalares do seu município, e fazem esse levantamento e fazem a notificação para o Ministério da Saúde dentro dos próprios sistemas, tá? Acidentes por animais peçonhentos, raiva, botulismo, cólera, então nós temos aqui todas essas listas. Essa lista de notificação imediata, certo? Então, você apareceu, foi picado, foi mordido por um morcego, certo? Inicialmente, vai ser feita uma investigação epidemiológica, certo? O local que você foi atendido, ele tem uma notificação própria, um formulário próprio para notificação e para coleta de dados, certo? E aí você vai coletar os dados, onde foi, quanto tempo, o aparecimento de sinais, de sintomas. E essa notificação ela tem que ser feita imediatamente, até 24 horas do aparecimento do agravo, tá? E a partir daí, dependendo do agravo, as ações de prevenção elas vão sendo feitas com base nesses dados clínicos, tá? Mas essas doenças, obrigatoriamente, elas precisam ser notificadas, porque geralmente, a grande maioria delas, elas vão gerar relatórios epidemiológicos. Então, se vocês forem procurar na biblioteca do Ministério da Saúde, vocês vão ter, por exemplo, um boletim epidemiológico da dengue. Quando foi que apareceu, quantas pessoas morreram, quais as regiões que tiveram maior número de casos, tá? Então, essas doenças de notificação compulsória, geralmente, elas geram relatórios epidemiológicos específicos. Até porque são doenças ou que são muito graves, né? Que o aparecimento delas já pode
se caracterizar como um surto, como uma emergência epidemiológica, uma emergência de saúde pública, tá? Ou porque elas já são conhecidas da população, tem prevenção e nós precisamos saber quantos casos tem para que possamos lançar algumas estratégias de prevenção, tá? Então, essa é a lista que nós temos de 2020, tá? Só para vocês verem, isso vai estar disponível. Intoxicação exógena. Então, assim, nós temos algumas doenças, alguns agravos, que quando ocorrem, eles precisam ser notificados imediatamente, tá? Ou com 24 horas ou com até uma semana, sendo aquelas doenças. Com uma semana, geralmente, são aquelas doenças que demoram a aparecer os sintomas ou que podem gerar ou não o aparecimento do agravo, tá? Por exemplo, nós temos aqui incluída o SARS-CoV, né? Nós temos dada a pandemia, nós temos que a Covid-19, ela vem a ser de notificação compulsória e nós tivemos toda uma polêmica envolvendo a notificação, a divulgação desses dados ou não, enfim. Nós tivemos essa inclusão, tá? E, por exemplo, casos de violência, que antigamente a gente não tinha, e agora nós temos considerando o seu impacto dentro da saúde pública, até inclusive dentro da saúde do trabalhador, enfim. Então, todas essas doenças, elas estão na portaria, essa é a última lista que nós temos, que é a de 2020. Então, nós ficamos por aqui, né? Em breve teremos nosso encontro ao vivo e presencial, e nós iremos fechar essa parte e trabalhar essa questão dos dados epidemiológicos e faremos essa investigação no DataSUS, tiraremos as dúvidas e é isso. Estou à disposição para todos.